Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 12:1. Abriram? Amém? Glória a Deus. Nós estamos no culto geral da dança e eu louvo a Deus por isso. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, repita comigo, que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o quê? O que vocês viram aqui? Uma apresentação de corpos, não é? Amém? Apresenteis o vosso corpo. Como, queridos? Qual é a direção de Deus? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Fala assim, culto racional. O que é apresentar o corpo? Vocês estão aqui em corpo presente, não estão? Nós estamos aqui em corpo presente na igreja. O que é apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável? Fala assim, é um culto. Amém? E o tema de hoje é cultuar a Deus com danças. Se você é do louvor, troca danças e coloca com o meu canto, com o meu instrumento, com o dom que Deus te deu. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, e nesse tempo, meu Pai, que o Senhor reservou, esta tarde, esta noite tão especial, meu Pai, nós queremos consagrar a Ti, e te adorar e te louvar. Santo Deus, vem com teu Espírito Santo, Senhor, derrama do teu Espírito e fala conosco. Eu sei que esta palavra trará entendimento, trará cura, trará libertação, trará direção. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, e que o teu poder se manifeste. Que esses 20, 30 minutos que estaremos aqui, que o teu poder recaia sobre nós, que o teu nome seja glorificado, e que em nome de Jesus toda honra, toda glória e todo louvor seja entregue, Senhor, a Ti. Receba, meu Pai, receba com gratidão. Nós entregamos a nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos, aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos assentar. Quando nós vamos na igreja, nós falamos o quê? Vamos para um culto. E muitas vezes as palavras que nós falamos, quando falamos repetidamente, ela pode se tornar em nós o que nós chamamos de jargão. Sabe o que é jargão? É você chegar a uma pessoa, paz Senhor, oh paz Senhor, paz Senhor, paz Senhor. Você está falando, declarando, mas verdadeiramente você não está entendendo a profundidade da sua palavra. E quando eu estava lendo esse texto de Romanos 12:1, queridos, eu quero que você dê uma viajada comigo na palavra, porque quando Deus fala, eu quero você, o teu corpo, como um sacrifício, só que eu não quero de qualquer jeito, eu quero que o seu corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isso vai se tornar um culto na minha presença. E quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós estamos então cultuando. E o que significa a palavra culto? A palavra culto significa reverência, significa uma homenagem a uma divindade, a um Deus. Fala assim, o meu culto é para um Deus, é para um Senhor e um Salvador. Amém? Culto significa uma entrega de um amor intenso. Só pode cultuar quem tem um amor intenso ao seu Deus.
só pode cultuar, queridos, como a palavra diz em Êxodo 20, no versículo 5, porque ali Deus fala o mandamento, que nós não podemos adorar nenhuma imagem de escultura, somente a Deus devemos adorar. Quando nós vamos para um culto, quando nós entendemos o que é cultuar, então nós cumprimos o mandamento do Senhor. Queridos, culto é também uma ação, em segundo lugar, uma ação gloriosa do homem, criação, para o Deus Criador. O culto é um elo de intimidade do homem com Deus. É muito sério, é muito sério o que nós temos feito, é muito sério o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento, porque nós, com expressões corporais, com vozes, com cânticos, com louvores, nós estamos falando: Senhor, eu entrego a Ti um culto, eu cultuo o Teu nome. Quem deseja cultuar o Senhor todos os dias da sua vida? Aleluia! Cultuar. Em terceiro lugar, eu estava vendo a raiz da palavra. Cultuar significa prostrar-se diante de algo. E quando nós falamos prostrar, nós estamos falando de corpo, em prostração, em reverência. Então, quando nós dançamos na presença de Deus, ou quando a igreja se ajoelha na presença de Deus, aquele ato, aquela ação corporal, ela simboliza no mundo espiritual um culto. Por isso, Satanás chegou para Jesus e falou: ajoelhe-se, ajoelhe-se, porque eu te darei todo o reino. E Jesus falou: aparte-te de mim, Satanás. Por quê? Porque se Jesus ajoelhasse uma vez, se ele tivesse aquela atitude corporal, ele estaria cultuando a Satanás, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que falaram: nós não nos dobraremos, não nos ajoelharemos, é isso? É por aí, ajoelharemos, acertei, diante de Baal. Fala assim: eu não vou me ajoelhar diante de nada dessa terra. Fala assim: eu vou me prostrar somente diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido. Em Êxodo 4:31, quando Moisés e Arão começam a contar como Deus tinha falado com Moisés, aquele povo, querido, entrou numa reverência tão grande, que todo o povo automaticamente se ajoelharam. Por quê? Porque aquele era um ato de culto ao Senhor. E quando nós vamos para a igreja, se nós não entendermos essa profundidade, porque, queridos, ir para um culto é maravilhoso. Num culto nós louvamos, num culto nós dançamos, nós renovamos as nossas forças espirituais. Num culto nós criamos um ambiente do Espírito Santo. Num culto nós vemos curas poderosas. Num culto nós vemos milagres poderosos. Porque é o culto que traz a transformação na vida do homem. Por isso o Senhor, Davi falava: hoje alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que aquele culto que ele entregaria para Deus iria transformar a vida dele. Quantos vieram para a igreja um dia cansado, detonado, abatido, destruído, triste, vieram para um culto e saíram totalmente renovados e abençoados? Todos nós. Aleluia. Agora, quando nós não temos esse entendimento, nós podemos entrar na igreja e sair, pode não acontecer nada. Por quê? Mas eu vim e dancei no culto, eu vim e dancei, eu vim e cantei, eu vim ouvir a palavra. Mas será que você entregou esse culto ao Senhor? Será que você consagrou esse culto ao Senhor? Eu quero fazer umas observações para vocês. Querido homem, a natureza do homem foi criada para cultuar a Deus. A natureza do homem foi criada para ter comunhão com Deus. Amém? Por isso o homem é trino. Ele é o corpo, ele é a alma e ele é
espírito. E não tem jeito. Se o homem não cultuar um Deus verdadeiro, ele vai fazer deuses para cultuar. Se ele não cultuar somente a Deus, ele vai criar deuses para que ele possa cultuar. Porque o desejo natural do homem é conhecer a divindade, é conhecer o mundo espiritual. Quantos desejam conhecer a Deus? Quantos desejam conhecer o mundo espiritual? Amém? Porque isso vem do homem. Deus colocou esse sentimento no homem. E é por isso que o homem, quando ele não está no caminho, na direção de Deus, ele pode se perder. Ele levanta bezerros de ouro, ele levanta uma torre de Babel, ele levanta a sua própria idolatria, o seu ego, para que ele possa cultuar, para que ele possa adorar. Então o homem, ele cultua. Eu estava lendo uma coisa, e eu estava meditando, porque muitos desejam cultuar naquilo que é a sua própria vontade, ou melhor, naquilo que são seus próprios interesses. Isso não é cultuar. Fala assim: eu quero cultuar a Deus, independente do que eu tenho, independente do que eu sou, independente do que eu passo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, hoje o Senhor nos trouxe aqui para trazer esse entendimento. Quando nós aprendemos o caminho para o culto, quando nós criamos o ambiente para o culto, então nós somos pessoas diferenciadas. Amém? Porque Deus começa a falar conosco, porque nós entramos numa ligação de intimidade com o Senhor. Fala assim: não existe assistir culto. Onde você vai? Vou assistir culto. Não, existe prestar culto. Fala assim: eu vou prestar um culto para Deus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Fala assim: não assisto o culto, eu entrego ele. Fala assim: eu não vou no culto para me agradar, eu vou no culto para agradar ao Senhor. Amém, querido? Então pode ter cadeira macia como você está sentada, pode não ter. Pode ter um som bom como esse que tem aqui, pode não ter. Pode ter alguém que prega bem ou prega mal, porque o homem, ele fica: olha, esse prega bem, esse não prega bem, esse dança bem, esse dança bem, esse canta mal. Não importa, querido, se você vai para a casa do Senhor para cultuar, então você vai falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para entregar o meu louvor, para entregar a minha vida no teu altar. Querido, o culto não tem forma, ele tem essência, e a essência está dentro de você. Amém? Você está entendendo isso? A despeito de qualquer coisa, o teu culto a Deus, a tua entrega ao Senhor, ela independe de tudo. E eu quero, em nome de Jesus, que hoje a gente encontre o caminho desse culto a Deus, que nós possamos ser como grandes homens da Bíblia, que cultuaram o Senhor de diversas formas. Se eu fizer um estudo aqui, nós vemos várias gerações. Os primeiros homens, criação de Deus, Adão e Eva. Adão e Eva cultuavam a Deus todos os dias. Eles tinham um elo de intimidade, e a palavra do Senhor diz em Gênesis 2:25, eles chegavam a estar nus e não se envergonhavam, porque eles tinham uma relação de culto ao Senhor. Mas o pecado cortou o culto. Mas o pecado, a rebeldia, cortou o culto. Mas o engano cortou o culto. Vocês estão entendendo? Então, eles estavam lá naquele local, mas eles não cultuavam mais. E quantas vezes nós estamos na igreja, e quantas vezes o pecado entra, e nós não conseguimos sentir a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque não existe culto, porque não existe um sacrifício vivo e santo. Em nome de Jesus, depois de Adão e Eva, veio Caim e Abel. Lá em Gênesis 4, no versículo 3 e 4, Caim e Abel, sabe como é que eles cultuavam a Deus? Pelas ofertas. Eles entregavam ofertas. Caim entregava o fruto da terra, Abel a primícia do rebanho. Sabe o que era isso? Culto. Era a forma de cultuar. Fala assim: existem diferentes formas de se cultuar ao Senhor. Amém? Depois nós vemos também os descendentes de Sete. Sete, sabe quem é filho de quem? De Adão e Eva. Ele veio como substituto de Abel. E a palavra do Senhor, depois você pode anotar e ler em Gênesis 4:26.
A palavra diz, eles invocaram o nome do Senhor. Fala assim: eu quero invocar o nome do Senhor. Amém? Querido, você pode ser como Abel, como Adão e Eva, em santidade cultuar a Deus. Você pode ser como Caim e Abel, ou melhor, como Abel, entregar uma oferta santa diante do Senhor e cultuar a Deus. Você pode ser como Sete, a sua descendência, ir para a casa do Senhor, invocar o nome de Deus. Você pode ir um pouco mais para frente na Bíblia, e você vê Noé em Gênesis 8:20, depois do dilúvio, depois que eles tiveram um grande livramento, ele levanta um altar, e a palavra do Senhor diz assim, que Noé levanta o altar, e ele cultua a Deus. Fala assim: eu quero levantar altares de gratidão ao Senhor. Sabe o que é isso? Culto a Deus. Quando você vem para a casa do Senhor e fala obrigado. Sabe o que aconteceu ontem? Eu estava indo para casa de moto, e eu estava uns 80, 90 por hora, eu moro em São Bernardo do Campo, e eu estava com a minha moto na rodovia Anchieta, rodovia grande. Queridos, de repente, estava à noite, de repente, uma barra, não sei se era a barra de direção de um caminhão, ela simplesmente sai e vem para frente da minha moto. Os carros começam a parar, bater um atrás do outro, e na linha que eu estava, um carro que estava bem ao meu lado, eu estava do lado do caminhão, um pouco mais para trás, do outro na frente, ele derrapa assim e vai para a minha pista. Eu só pude gritar: Senhor, livra-me, o sangue de Jesus tem poder. E eu estava louvando, queridos, lá na moto. Eu tive talvez não, o maior livramento de morte da minha vida, porque aquele ferro, eu não sei como, eu acho que ele passou entre as duas rodas, porque se eu encostasse nele eu ia capotar, e os carros estavam atrás, eu também a 100 por hora, 90. E eu, queridos, eu só gritei, e eu tremia, e eu continuei a andar, e o carro girou, e começou a bater um carro atrás do outro, e foi uma coisa horrível. E quando eu olhei no retrovisor, eu vi toda a bagunça lá atrás, e eu, livre, eu lá na frente, eu falei: Senhor, eu louvo o teu nome, aleluia. Sabe por quê, queridos? Pode aplaudir o Senhor, porque é um testemunho. Deus nos livra. Sabe por quê? Porque nós somos aquele que prestamos culto. Fala assim: eu quero prestar cultos a Deus. Fala assim: cultos diários, todo dia, toda hora. Fala: eu quero ser um sacrifício vivo, santo e agradável, ser um culto, entregar um culto racional todos os dias, em nome de Jesus. Amém, queridos, aleluia. Por isso que Noé entregou aquele culto a Deus. Hoje eu estou aqui, queridos, sinceramente, hoje eu estou aqui igual Noé, eu estou levantando um altar de gratidão a Deus. E você tem que estar aqui igual Noé, levantar um culto de gratidão a Deus pela tua vida, pelo teu ministério. Se a gente for andando lá para frente, Abraão, sabe como é que ele cultuou a Deus? Entregando o seu filho Isaque, lá em Gênesis 22. Você vai para frente e vem em Êxodo, Moisés, sabe como é que ele cultuou a Deus? Construindo um tabernáculo. Deus deu toda a instrução, e falou: agora vocês vão me adorar construindo um tabernáculo. Em Êxodo 23, 14 e 17, sabe o que Deus faz? Deus estabelece festas sagradas, festas santas, sagradas, sabe para quê? Para que ele fosse cultuado. Fala assim: festa dos pães asmos, festas da cega, festa da colheita. Um dia eu quero meditar nessa palavra só das festas, e entender cada uma e ministrar, porque nós vivemos uma festa, né? Nossos cultos é uma festa, é as festas que o Senhor prepara para nós, em nome de Jesus. Depois de Moisés, Davi e Salomão, sabe o que acontece? Davi e Salomão, eles tinham a arca ali como a base, e Salomão constrói o primeiro templo ao Senhor. Sabe para quê? Para que todos possam cultuar a Deus. Depois de Davi e Salomão, o templo, ele é destruído, e começa a se criar as sinagogas. Até hoje, em Jerusalém, existem as sinagogas. Sabe para quê? Fala assim: para cultuar a Deus. Depois lá na frente, Zorobabel reconstrói o templo. Sabe para quê? Para cultuar a Deus. E aí tem o templo e tem as sinagogas. E depois, a igreja primitiva.
aleluia. E a igreja primitiva, após Atos, capítulo 2, começa a se multiplicar, e hoje nós estamos aqui, na igreja, na casa de Deus. Hoje nós podemos ir na nossa casa e cultuar a Deus. Hoje nós podemos estar na nossa moto, no nosso carro, andando, dando aula, trabalhando e cultuando a Deus. Fala assim: eu quero que a minha vida seja um culto a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Se nós formos ver na palavra, a manifestação de dança, lá em Êxodo 15, 20, nós vemos Miriam, a profetisa Miriam, após a saída do Mar Vermelho, o grande livramento, sabe o que ela faz? Ela cultua a Deus. Como? Com danças. Fala assim: a profetisa Miriam entregou um culto a Deus através da dança. Amém? E o tão famoso rei Davi, em 2 Samuel 6,14, ele está diante do Senhor, vai buscar a arca. Sabe o que ele faz? Ele cultua a Deus, tendo aliança com a arca. E hoje nós, eu estou falando aqui com vocês, eu quero que vocês olhem na Bíblia, a panorâmica bíblica, para você entender o quanto que Deus hoje quer que você tenha entendimento sobre o que é um culto. Porque muitas vezes que nós estamos falando, nós vamos nos apresentar. Não, nós vamos cultuar. Amém? É claro que pode ser até um jargão, vou me apresentar, tudo bem, não é um erro, mas o teu entendimento, você tem que colocar muito sério no teu coração: estou indo cultuar a Deus. Amém, queridos? Você pode estar hoje nós temos ali shows gospel, você pode ir num show, não tem problema, só que o teu coração tem que estar ali. Eu não estou aqui por causa disso ou daquilo, eu estou aqui para cultuar a Deus. Eu posso ir para um festival de dança, eu posso estar no Flash Mob, no Vale do Agabaú, com 3.000 pessoas, não tem problema, eu estou ali naquela multidão, mas eu estou ali cultuando ao Senhor, em nome de Jesus. Quantos desejam ter uma vida de culto a Deus? Quantos desejam cultuar ao Senhor em nome de Jesus? Amém? Aleluia! Em nome de Jesus, eu quero colocar 3 segredos ao teu coração, que Deus falou ao meu coração. 3 segredos de um culto, daquele que cultua. Fala assim: no culto precisa ter sacrifício. No Antigo Testamento só existia culto quando existia sacrifício. E hoje nós somos aqueles que nos sacrificamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? E nós estamos em aliança com Deus, entregando o nosso corpo como sacrifício. Toda vez que nós dançamos, nós estamos falando: Senhor, meu corpo é um sacrifício no teu altar. E Deus deseja isso de nós, queridos. E glória a Deus, como nós vimos aqui tantas apresentações de tantas idades, são pessoas que têm entregado o seu corpo como sacrifício. E nós vamos viver tempos e tempos muito ainda melhores, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando alguém está dançando aquelas danças de prostituição e sensualidade do mundo, que hoje está uma festa, né? Eles não sabem, mas eles estão cultuando a Satanás. O carnaval é o culto da carne. E quando nós vemos uma pessoa adorando o próprio corpo, eu estava lendo uma palavra, fisiculturismo, né? É o culto ao quê? Ao corpo. Olha como eu estou sarado, olha como eu estou isso, olha como eu estou aquilo. Não tem problema nenhum você fazer musculação, você tem uma boa saúde e tem um corpo legal, queridos. Só que isso não pode estar colocado no lugar de Deus. Tantos cultuam a própria dança. Prepare a coreografia. Olha, hoje eu estou muito feliz por ter visto o pessoal da sede aqui. Porque esse povo tem amado a igreja. Eu falei, glória a Deus, eu vejo esse povo novo, tantas pessoas novas, é uma geração nova, é um povo novo, vindo, querendo adorar o Senhor. E aí eu sabe que eu vejo pastores, presbíteros aqui no altar, que já tem ali 5, 10 anos de ministério de dança, que agora estão passando um novo sentimento para eles, ensinando.
ensinando a Deus o culto, ensinando a Deus que a igreja não é um teatro de apresentação, que a dança não é um espetáculo para mostrar quem dança mais, mas nós estamos na casa de Deus para cultuar em nome de Jesus. E eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai formar você como um grande líder, para você ensinar as pessoas a cultuar a Deus. Deus vai te ensinar o caminho para entregar um culto na presença do Senhor em nome de Jesus. Então receba, porque essa palavra é de Deus na tua vida. Aleluia, aplauda ao Senhor, queridos. Fala assim: culto é temor. Se não tiver temor, Gênesis 28, 17, Jacó teve uma visão de uma escada que subiu aos céus. Aí ele diz assim: quão temível esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Fala assim comigo, igual Jacó, fala assim: quão temível esse lugar. Fala de novo: quão temível esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Quão temível esse lugar, quão temível esse culto, quão temível estar nessa presença de Deus, entregar a nossa dança, o nosso louvor, a nossa vida, o nosso tempo. E outros do mundo podem falar: você está ficando careta, você está gastando o teu sábado para ir para a igreja. Graças a Deus eu estou cultuando ao meu Deus. Graças a Deus que eu queria ter chegado até de manhã aqui, passar o sábado inteiro na presença de Deus, porque, queridos, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Aleluia. Davi sabia o que era entregar um culto a Deus, tanto, queridos, que nos dias de Davi, os turnos de culto, sabe quantos eram? 24 horas, 24 turnos de 1 hora. Davi declarou: não vai cessar o culto na casa do Senhor. E você tem que declarar para você mesmo: não vai cessar o culto na minha vida, não vai cessar a adoração, não vai cessar o temor que eu tenho na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém. Então aumente o teu temor quando coloca um figurino. Aumente o teu temor quando você vai subir para cultuar. Aumente o teu temor quando você tiver uma autoridade espiritual, e autoridade para algo que não te agrada, mas é para o teu bem, e você vai receber aquilo, e vai cultuar ao Senhor, e vai glorificar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Guarda o teu coração, tenha temor à direção de Deus, tenha temor àquilo que Deus tem para a tua vida, tenha temor ao plano do Senhor em nome de Jesus. Quem tem temor, tem reverência, quem tem reverência, cultua. Amém? Fala assim: culto é louvor e adoração. Aleluia. Culto é louvor e adoração. Segundo Crônicas 29, de 27 a 30, Ezequias restabelece o culto a Deus, e ali todos se prostraram e adoraram. Eu quero encerrar esse culto, queridos, que é para o Senhor, amém? Esse culto não é para mim, para você, para nenhum levita, para ninguém. Esse culto é do Senhor. Declarando essa palavra de Ezequias em nome de Jesus, nós vamos restabelecer o culto na nossa igreja, no nosso ministério de dança, no ministério onde Deus nos colocou, na nossa própria vida em nome de Jesus. Amém, querido? Pela obediência, pelo coração colocado diante do Senhor. Aleluia. Olha para o teu irmão que está do teu lado, fala assim: vamos cultuar a Deus. Saber que quem cultua não importa com nada. Ele não está nem com nada, ele quer adorar. E hoje eu quero falar pouco sobre adoração, porque adoração nós falamos em todos os congressos de dança, falamos do culto, vamos adorar, onde estão os adoradores? Eu quero falar sobre culto, porque quando a gente entende culto, nós podemos adorar. Porque João 4:24, Deus revela, Jesus, através do Senhor Jesus, Ele revela o verdadeiro culto. Como é que nós devemos adorar? Em espírito e em verdade. Aleluia.
Então, queridos, só podemos ser adoradores. Quantos querem ser adoradores aqui? Quando nós entendemos aquilo que é a dimensão de entregar um culto ao Senhor. Aleluia. Então entregue o seu sacrifício, então tenha temor na presença do Senhor, então viva a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus quer formar uma geração de adoradores, querido. Deus quer que quando comece assim, a paz do Senhor, igreja, levante as mãos, vamos orar para um culto poderoso. Deus, Ele quer que a glória enche a casa. Agora, se nós não estivermos para cultuar, a glória não virá. Pode vir para o irmão do lado, mas para a sua vida não. E Davi falava: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Senhor, me encha do teu poder, do teu Espírito Santo. Eu não quero estar longe de ti, Senhor. Querido, você pode estar no vale da sombra da morte, você pode estar passando a maior luta da tua vida, como Paulo e Silas, mas você pode estar com o pé amarrado no tronco, mas cultuando a Deus. Amém, queridos? Entenda isso. Você está passando uma dificuldade financeira, e agora? E agora que eu estou cultuando a Deus, como? Em louvor, como? Em adoração, como? Dançando, como? Pulando, como? Cantando, como? Tocando um instrumento, como? Ah, querido, não importa, importa você ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Amém? Quantos aqui hoje? Porque essa talvez é uma das ministrações mais diferentes que eu já ministrei. Que é muito bom ouvir uma pregação de vitória. Oh, você é vitorioso, você vai sair daqui com a tua bênção, você vai sair daqui com o teu milagre, você vai sair daqui com a tua cura. Só que hoje, isso é consequência. Hoje Deus está dando um chacoalhão em nós e falando: eu quero que vocês, meus filhos, aprendam o que significa culto, entregar a reverência, a prostração, a adoração. Amém? Porque, queridos, o resto é consequência. Um milagre, os sinais, os prodígios e as maravilhas do Senhor. Quantos aqui querem conhecer o caminho de cultuar a Deus? Levante as mãos. Aliás, fique de pé. Pode ficar de pé. Eu meditei nessa palavra durante essa semana, e Deus falou no meu coração: eu vou fazer os meus filhos meditarem nesta palavra, porque, queridos, existe um culto aceitável a Deus. Eu quero, igual Davi, falar: Senhor, aceite o meu culto. É muito fácil vir para a igreja para pedir bênção financeira, né? Ou quando a gente está passando uma luta, a gente vem para a igreja até todo dia da semana. Quando aperta, a gente vem mais, a gente ora mais, abre o jejum. Mas Deus está falando: eu quero dar um entendimento. No dia bom, no dia mau, no dia ruim, no dia difícil, me adorem, me cultuem. O único Deus digno de ser adorado é o Senhor, queridos. Nós somos muito privilegiados. Às vezes Deus me dá um projeto no ministério, assim como individualmente aqui Deus dá para tantos projetos. Eu falo: Deus, não tenho mais tempo, eu já tenho tantos outros, eu já estou gastando o meu tempo, E aí Ele fala: entregue. E nós fazemos mais um, e nós realizamos mais. Hoje a tua vida vai ser um culto aberto ao Senhor, amém? E você vai sair daqui para cultuar a Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, e eu quero ler Apocalipse 5, eu não sei se pode dar, tem como colocar aqui? Eu quero que você lê comigo, repita comigo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quanto, queridos? Milhões de milhões e milhares de milhares. Fazendo o quê? Proclamando, agora lê em voz alta, em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto,
de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Quantos querem declarar isso todos os dias da sua vida? Querido, isso aqui é o nosso futuro. Isso aqui é o futuro da igreja, e esse também é o nosso presente hoje, porque quando nós formos para a eternidade com o Senhor, nós estaremos declarando essas mesmas palavras em nome de Jesus. Mas nós podemos hoje, com a nossa vida, com o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável, entregar um culto ao Senhor, e ser aquele que dia após dia, minuto a minuto, entrega o culto diante do Senhor em nome de Jesus. Aquele povo estava desenfreado, a palavra diz, e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E às vezes a gente constrói bezerros de ouro, achando que a gente pode alguma coisa. Levanta o teu braço direito e fala assim: Senhor, eu quero prestar culto somente a Ti. Aleluia. Só há culto quando há em primeiro lugar a santidade. Fala assim, Salmo 93:5, a tua casa convém a santidade para sempre. Fala assim, Salmo 15:1, quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem há de morar no teu santo lugar? Fala aquele que tem coração puro e as mãos limpas. Fala ainda mais um versículo, fala 1 Crônicas 16:29, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia, queridos. Tenha essa marca de santidade na tua vida. Não tenha limites para o Senhor. Não haja limites. Será que a nossa dança tem atingido a profundidade do sentimento da oferta de um sacrifício? Você não vai ser um dançarino vazio no altar. Dentro de você tem uma pérola valiosa. O véu foi rasgado para nós habitarmos no templo da adoração, querido. Quando a santidade, a aliança. Satanás sabe a importância do teu movimento corporal, você sabe? Toda oferta tipifica Cristo. Satanás quer roubar a oferta do teu corpo. Desperta para o teu chamado.